Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Os irmãos que sempre estão perguntando para mim do esboço, irmãos, eu tenho alguns rascunhos aqui que eu anotei, enfim, mas vai estar gravado, você pode assistir depois e fazer as suas anotações. Amém? Aleluia. Ontem eu fiquei tão empolgado com os nossos jovens lá, irmãos. Quando eu vi, eles estavam adorando e pulando. E na hora de pular, eles estavam pulando. Na hora de adorar, eles estavam adorando. Me deu tanta alegria. Porque eu vejo que essa é um cumprimento da promessa de Deus para nós como igreja. Mas, pastor, mas vai chegar o dia que nós seremos 100 jovens, 200 jovens, 300 jovens. Acredite. Esses jovens são as primeiras sementes, né? E todas as vezes que eu vou em conferências de jovem, pastor, você vai nas conferências de jovem? Eu vou, irmãos. Onde tem palavra de Deus, eu estou lá. E uma das coisas que eu mais ouvi falar era a respeito do legado. Do legado. Uma das coisas mais importantes, eu acho que é o legado. E hoje que nós vemos muitas igrejas na Europa, por exemplo, elas não geraram esse legado, não houve essa transição de geração para geração. Por isso, muitas igrejas, infelizmente, elas estão fechadas na Europa. Você vai ver templos metodistas, por exemplo, fechados, completamente fechados, porque não foi feita essa questão geracional. Por isso que é tão importante, né? Nós ensinamos as nossas crianças para que elas possam experimentar desse legado, de experimentar essa transição geracional. Sabe, muitos jovens têm se achegado, mas eu vejo também muitos filhos de membros que cresceram e estão agora apaixonados e vivendo intensamente para Cristo. Isso fala de deixar um legado. Quantos estão compreendendo? Então veja que isso é importante, você precisa entender essa questão de você receber esse legado. Porque muitas vezes nós falamos, eu vou deixar um legado. Mas mais importante do que você deixar um legado, é você receber o legado. Quantos compreenderam? Amém. Por quê? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você não receber o legado da vida de Deus, não tem como você passar esse legado. Então, mais importante do que você deixar um legado, é primeiro você receber esse legado da parte de Deus. Quantos querem receber esse legado? Aleluia. Aleluia. Alguns falam, pastor, eu não respondi porque eu já recebi. Aleluia, glória a Deus. Boa resposta. Mas veja, temos que entender que para nós recebermos esse legado fala também de herança. Quando o pai morre, o filho tem direito a uma herança. Quantos concordam? É assim ou não é, irmãos? Então vamos ler lá, Gálatas capítulo 4, no verso 1. Gálatas capítulo 4, verso 1. Olha o que diz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Né? Passo próximo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, o que está dizendo aqui? Que enquanto se é menor, aquele herdeiro, ele não pode desfrutar. Vou dar um exemplo aqui. Ainda que o pai tenha uma Ferrari, mas o filho ele é menor, ele não pode desfrutar daquela Ferrari. Por quê? Porque ele ainda é menor. É dele, mas ele não consegue desfrutar, ter acesso. Por quê? Porque existe um tutor, ele não recebeu ainda para poder desfrutar. Quantos compreenderam? Então veja, quando nós entendemos essa questão, né? Vamos continuar lendo aí mais um. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mais um. Rudimentos. Vindo, porém, a plenitude do tempo,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mais um. Mas para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, aqui está falando a respeito da lei e da graça. E nós precisamos entender, porque muitas vezes nós somos filhos, mas ainda estamos andando debaixo da lei. Ou seja, você é filho, mas você ainda está andando debaixo da lei. Mas Cristo veio justamente para que eu e você pudéssemos ter acesso, e ninguém dava conta de cumprir a lei. E hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Por que houve essa ressurreição de Cristo? Justamente para que eu e você pudéssemos agora ter acesso à graça e o favor de Deus. Ou seja, agora nós podemos sim, porque a lei já foi cumprida através de Cristo, porque nós já fomos justificados através de Cristo, agora nós podemos o quê? Tomar posse de toda essa herança. Quantos estão compreendendo? Então veja, o texto diz que Israel vivia debaixo da lei. O que é viver debaixo da lei? É viver debaixo do merecimento. Todas as vezes que você vai servir a Deus debaixo dessa lei, debaixo do merecimento, se você ainda vive dessa forma, é porque você ainda não experimentou da graça. Você é filho, mas ainda está vivendo debaixo da lei. E a lei, ela aponta para o merecimento, porque eu faço, então eu tenho direito de receber. Isso é lei. Agora veja, enquanto você anda na lei, talvez as promessas de Deus, quanto mais você andar na lei, parece que mais distante as promessas ficam. Porque você ter acesso à promessa não é uma questão daquilo que você faz para receber, mas você viver as promessas de Deus é uma questão daquilo que Cristo já fez por você. Você não precisa fazer nada para receber, a não ser crer em Cristo. Crer, não somente crer. Mas muitas vezes o mundo de alguma forma nos força. Nós fomos, desde pequeno, talvez foi introjetado um tipo de pensamento que depois quando você conhece a Cristo, você falou, opa, tem que ser dessa forma. Não tem. Já viu o espírito de Papai Noel? Filho, se você for um bom menino, no final do ano o pai te dá um quê? PlayStation, os irmãos 5. Eu ia falar presente. Os irmãos estavam falando PlayStation, se sou eu, já associar um Atari. Mas veja, eu estou sendo benigno, que o meu primeiro videogame que eu joguei foi o Telejogo. Philips Ford, fabricante. Mas enfim, voltando aqui. Então veja, a questão de você experimentar dessa graça não tem a ver com o tempo de vida cristã. Porque você pode ter um dia, 10 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos e vivendo debaixo da lei. E quando se vive debaixo da lei, a lei só traz peso e condenação. Qualquer coisa que acontece, você pensa, o que eu fiz de errado? Se aparece uma enfermidade, você fala, mas o que eu fiz? E aí o diabo começa a trazer peso e condenação. É porque você não cumpriu isso, porque você não cumpriu aquilo. E aí você começa a achar que todas as causas da sua vida é porque você fez coisas erradas. Então a lei não tem como eu e você cumprir ela. Por isso é que Jesus veio e morreu no nosso lugar, mas a boa notícia é que ele ressuscitou ao 3º dia, amém? Essa é a boa notícia. Por que ele ressuscitou ao 3º dia? Para que eu e você pudéssemos agora sermos filhos da adoção, para que eu e você agora pudéssemos ter acesso a essa graça e esse favor de Deus. Então veja, a questão de você ter acesso à graça não tem a ver com quanto tempo você tem de vida cristã, mas tem a ver com o posicionamento seu como filho de Deus e filho amado que desfruta da graça. Projeta para mim Hebreus 5, verso 13.
Ora, todo aquele que se alimenta da lei de leite, desculpa. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, se você ainda se alimenta dessa lei, é inexperiente porque você anda na justiça. Ou seja, que justiça é essa? É na justiça própria. A lei, ela fala da minha e da sua justiça própria. E aí, o que é isso? Aponta para a base do merecimento. E quando isso não acontece, porque você fez e você espera receber, você fica frustrado. Fica frustrado com você, fica frustrado com Deus, porque as coisas não aconteceram. E aí você olha muitas vezes para o seu irmão do lado, olha para o lado do vizinho e fala, por que o dele está crescendo e o meu não? Porque as coisas ali acontecem na minha vida não. Aí, como você anda debaixo da lei, você fala, eu preciso me esforçar mais. Mas quanto mais você se esforça, mais você se cansa. E mais você se frustra. Ou seja, você está bebendo leite ainda, é inexperiente, não entendeu ainda a graça e o favor de Deus. Todas as vezes que as pessoas falam, pastor, eu estou cansado. Você precisa experimentar da graça e do favor. Para de andar na força do seu braço, no seu achismo. Entenda que Cristo já fez tudo para que você tivesse acesso. Não ande debaixo da lei. Existe uma graça e um favor. Sabe, irmãos, durante muitos anos como igreja, se pregava só a lei. Só a lei. De uns anos para cá, é que homens de Deus tiveram a revelação e através do Espírito Santo, e começaram a trazer a pregação da graça. Mas muitos pastores não falam. Por quê? Falam, não, se eu falar da graça, a igreja se perde. É muito pelo contrário. Quando você começa a desfrutar da graça e fala, nossa, é muito amor, eu não preciso fazer nada, porque Ele é meu Pai e Ele me dá tudo. Não é um relacionamento baseado na troca. Todo relacionamento baseado na troca não funciona. Um casamento baseado na troca não funciona. Em algum momento vai dar ruim, vão se cansar. Por quê? Porque a lei cansa. Ela te fadiga, ela traz peso e condenação. Então veja, existe sim. Você que aceitou o Senhor Jesus, tem uma herança para você, amém? Amém? Você tem convicção disso? Sim, mas muitos falam, pastor, nós temos a visão dos vencedores e nós vamos reinar com Cristo. Isso é uma verdade. Mas existe também o outro aspecto que é para esse tempo. É fato que nós vamos reinar com Cristo, aqueles que se posicionam como vencedores e tudo mais, nós vamos reinar com Cristo. Mas existe uma outra posição que é para esse tempo, que não é para o futuro, não. Ainda que existe para o futuro, mas tem também para esse tempo. E alguns decidem viver com uma vida sem ter uma revelação para esse tempo, não é só o futuro, eu estou conformado assim. Então veja, não se conforme com mentiras do diabo, dizendo que você não vai reinar nesse tempo. Deus te chamou, Deus te escolheu para que você reine toda a eternidade, mas também para que você reine em vida. Quantos dizem amém? Amém. É para esse tempo também. Então não viva uma vida aos céus, não. Deus tem muito mais para você. Quantos são pais aqui? Você que tem filho, você fala, não, filho, eu quero que você viva uma vida mais ou menos. Uma vida na média, assim. Uma vida medíocre, a palavra medíocre vem da média. Nenhum pai quer que seu filho viva na média. Muito pelo contrário. Aqueles que são pais verdadeiramente e amam seus filhos, eles querem que os filhos possam ir além do que eles foram. Quantos são pais e concordam comigo? Dão glória a Deus aí. É disso que eu estou falando. Então, se nós somos filhos de Deus, não foi para nós vivermos uma vida mediana, e para só no aspecto de desfrutar da herança no futuro, na Nova Jerusalém. Não. É para esse tempo também. Quantos querem desfrutar desse tempo também? Amém. Aleluia. Projeta para mim Romanos 4:13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé, a justiça da
fé. Então veja, vamos ler de novo aqui. Não foi por intermédio da lei. Ele já está falando, olha, não é pela lei. Não é pela lei que você tem acesso às promessas de Deus. Por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, vírgula. Essa é a parte importante. E sim, mediante a justiça da fé. Ou seja, não está falando da minha justiça e da sua justiça. Porque minha justiça e a sua justiça está falando de troca, está falando da lei. Porque eu faço, então eu mereço. Mas não é a minha e a sua justiça, é porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele creu se tornou filho, e tem fé, foi salvo, e agora tem direito a receber uma herança. O que eu preciso fazer para receber isso? Só crer. Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão creu e lhe foi imputado a justiça. Ou seja, que justiça é essa? Não era a justiça de Abraão, mas sim a justiça de Deus. E quando eu e você cremos na justiça de Deus, agora nós fomos justificados em Cristo. Quantos estão compreendendo? Mas está dizendo aqui que nós agora fazemos parte, somos herdeiros de Abraão. Abraão, ele reinou também em vida. E eu e você também temos esse acesso dessa herança. Quantos querem acessar essa herança? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então veja. Abraão também foi herdeiro no mundo. Então veja, essa herança, muitas vezes a gente associa herança só na eternidade, né? E aí fala, não, glória a Deus, pastor, nós vamos reinar. Mas às vezes você está acostumado por conta de uma mentalidade, acha que você não é capaz. E deixa eu te dizer, muitas vezes talvez você nem é capaz mesmo. Mas é pelo favor e o amor de Deus é que Ele te capacita a prosperar. Às vezes, então falar, pastor, quando você entende que algumas promessas é para esse tempo, saúde é uma promessa para esse tempo, irmão. Deixa eu te dar uma notícia. No céu não tem enfermidade. No céu não tem enfermidade. Então as promessas de você ter uma saúde plena, isso não quer dizer que você pode ter algum problema, mas isso quer dizer que Deus vai entrar e vai intervir, você vai desfrutar de uma saúde plena, muitas vezes até para o testemunho. Então a saúde é para esse tempo. Prosperidade, você fala, pastor, não, eu estou acostumado assim. Eu tenho aquela coisa de franciscano, viver quanto mais miserável eu for, né, mais unção eu vou ter. Mentira! Existe uma promessa de prosperidade, mas deixa eu te falar, prosperidade não é para o céu, porque no céu as ruas já são de ouro. É para esse tempo. A Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Lá não vai ter enfermidade, você não vai ter problema de saúde, você não vai ter problema financeiro. Então essas promessas é para esse tempo. Lá no céu você não vai ter que evangelizar os seus parentes, os seus filhos. Por quê? Porque a promessa de Deus que eu e a minha casa servirmos ao Senhor é para esse tempo, é para esse mundo. Como estou compreendendo? Então algumas promessas é para o tempo presente. Fala para o pessoal do seu lado. Essa promessa é para o tempo presente. Vamos ler o Romanos 14. 4, verso 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então veja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Sabe que muitas vezes as pessoas, quando as coisas não acontecem, e muitos pastores ensinam isso, e a gente até no encontro, às vezes fala alguma coisa nesse sentido, e você toma só aquele sentido como verdade, mas você precisa conhecer a plenitude da palavra para viver a plenitude da herança. Quantos estão compreendendo? Então veja, muitas vezes falam, as pessoas associam, se tem alguma coisa errada, é pecado. Alguém já ouviu isso? Ou você ouviu, ou você falou, tem algum pecado. É fato que o pecado tem consequência.
E esse não é assunto de hoje. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que a herança não está tão somente associada no pecado, porque ele está falando o seguinte, olha, aqueles que, se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé, porque a lei aponta para o merecimento. Então, se eu ando na base do merecimento, eu não preciso herdar nada, porque sou eu mesmo e é a minha justiça que faz. Então, anula-se a fé, cancela-se a herança. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós precisamos entender. Então, veja, não é uma questão de você andar na força do seu conhecimento. Quantos estão compreendendo? Então veja, a justiça própria da lei cancela a promessa, você precisa entender isso. Todas as vezes que você anda na justiça da sua lei, do seu entendimento, não tem validade, é cancelado. Porque não é uma questão de merecimento, mas é uma questão de fé. Amém? Projeta para mim Gálatas 3,18. Hoje a administração está um pouco diferente, amém? É mais um ensino, amém? Amém? Eu estou muito rápido, irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos meio assustados comigo aqui. Então veja, Gálatas 3,18, diz assim, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu o quê? Gratuitamente a Abraão. Então veja, essas promessas não estão baseadas na lei, na base do merecimento, na base da troca. Mas ela está, simplesmente ela foi dada, essa promessa foi dada por Deus a Abraão. Então nós somos descendentes de Abraão. E quando você entende isso, que existe uma promessa gratuita, você não precisa fazer nada. Muitos não desfrutam porque andam na base do merecimento. E aí não conseguem desfrutar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se seu filho tem uma tarefa escolar para fazer, uma tarefa, uma lição de casa, e aí você vira para o seu filho e fala o seguinte, olha, filho, se você fizer essa tarefa, amanhã eu te dou um chocolate. O que é isso? Isso não é promessa, isso é lei. Por que é lei? Porque, veja, ele vai fazer a lição. No outro dia, o que ele vai fazer para mim? Ele vai me cobrar. Porque eu fiz, então eu mereço. Porque eu fiz a tarefa, eu mereço. E talvez você esteja até andando, sem perceber, e cobrando de Deus coisas, porque você ainda anda na base do merecimento. E aí você fala, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu vou para a igreja, os irmãos me acordaram ali, agora eu estou indo até na célula, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou há 20 anos te servindo, eu não falto um culto, quando eu falto eu justifico para o pastor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas, mas a prosperidade não vem, eu estou aqui tantos anos, e o varão não apareceu, eu não casei, e outra irmãzinha acabou de chegar do mundo com os decotes, e o varão se interessou por ela, ela casou e eu não. Ou seja, eu estou fazendo tudo certinho. Mas veja, você está igual o menino do chocolate. Eu fiz toda a tarefa. Cadê a minha recompensa? Cadê a minha recompensa? Veja, a vida cristã não é uma questão de lei, não é uma questão de merecimento. Mas quando você entende, é uma questão de graça
e favor. Eu sei que talvez para alguns aqui nunca ouviram uma ministração como essa, mas eu passei por isso também, há uns anos atrás, quando o pastor Aloysio, ele escreveu um livro chamado Gálatas. E aí eu pensei comigo, eu preciso me converter. Porque era só lei. Porque eu orava todos os dias, eu achava que eu merecia logo. Aí chegava o outro que eu sabia que não orava. E o miserável recebia, eu ficava indignado com Deus. O que é isso? Base do merecimento da lei. Fui liderar a célula. Eu falei, irmãos, diante de Deus, eu pensei mesmo, eu falei, em 6 meses o pastor Wilson vai me chamar e falar, garoto, o que você fez na nossa célula que já multiplicou em 5? Eu era bom demais, não era, irmãos? Falei, em 6 meses vai haver uma explosão nessa célula, um negócio assim. Irmãos, em 6 meses houve essa explosão. Cada um foi para um lado, ninguém queria andar comigo. Ninguém, nem o anfitrião queria. Ficou eu, o anfitrião, e ele não queria estar comigo. Por quê? Era na base da lei, eu orava demais, eu jejuava demais e ia dar tudo certo. E não dava nada certo. Mas eu achava que eu merecia. Cadê as vidas, Deus? O dia que eu falei, Deus, não tenho condição, não mereço, já fiz de tudo, não mereço. Houve um avivamento na minha célula. Quantos compreenderam essa ilustração? Não é na base do merecimento, é na base do favor. O Pai dá porque Ele ama. O teu Deus não quer que você viva na lei, baseado na lei, mas sim na graça e no favor e no amor. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então veja, a lei ela vai te cobrar, a lei vai trazer peso, né? Já viu aquela coisa? Os irmãos falam, não, faça a tua parte, que a minha eu te darei. Alguns dizem que é até bíblico. Confesso que nunca achei na Bíblia. Mas as pessoas falam até, faça a tua parte, você não está fazendo a sua parte. Antigamente era assim. Qualquer coisa que não acontecia, mas você está orando, aí você fala, meu Deus, hoje eu não vi. Acontecia qualquer coisa de, ai, bati o carro. Aí você fala, meu Deus, hoje eu não orei. Misericórdia. Orei só 30 segundos, falei, Deus, estou atrasado. É por isso. Certa vez, o irmão chegou aqui e falou, pastor, você precisa orar. Precisa orar. Que é o seguinte, pastor, eu bati o carro. As coisas não estão indo a bom termo e hoje eu bati o carro. E eu falei para ele, você já agradeceu pelo fato de ter um carro? Sabe quantas pessoas queriam chegar para mim e falar, pastor, bati o carro hoje. Veja, irmãos, nem todos têm carro. Quantos estão compreendendo? Então, se você já tem um carro, de alguma forma você já desfrutou de uma porção que talvez muitos não chegaram nessa porção. Mas se você associar isso com uma base da lei, vai ser muito peso você ter um carro. Porque aí vai chegar o IPVA e falar, pastor, não está dando, aumentaram o imposto e agora, tal. É muito difícil. Mas quando você está na lei, você fala, aleluia. Ou melhor, retificando. Quando você está na graça, você fala aleluia. Você glorifica. Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Qual que é esse versículo, irmãos? Os irmãos sabem decora. Eu sempre falo isso de um jeito, amém? Projeta lá para os irmãos verem. Então veja, todas as coisas cooperam. O que é isso? É graça e favor. Às vezes as coisas não andam muito a bom termo, mas acredite, isso é favor de Deus para te alargar em determinadas circunstâncias. E quando você passa essas grandes guerras, essas grandes lutas, você sai fortalecido. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, coisas lá atrás que eram impossíveis você vencer, mas que hoje você venceu, você fala, mas como que eu não consegui? Era tão simples. É assim ou não é, irmãos? Então veja, Deus te forjando.
Vai conversar com a criança no ginásio. A maior crise dela é semana de prova. Ou se você tem uma prova, você fala, é só uma prova. Mas aí você olha para trás e fala, por que eu não estudava? Por que eu não dedicava um tempo? Você tem uma maturidade que você não tinha antes. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, a promessa é, porque o Pai prometeu, você sabe que Ele vai te dar. Pastor, fala mais alguma coisa. Não, é só isso. É só isso. Quando o Pai promete algo e você conhece o Pai, você sabe, se o meu Pai falou, vai se cumprir. Não preciso fazer mais nada, vai acontecer. Simples assim. Pastor, não é possível que é tão simples assim. É simples. Pastor, mas aos olhos naturais é impossível acontecer. Pois é. Mas a fé não é uma questão se vai acontecer, não. Você simplesmente descansa. Você não está vendo. Projeto Hebreus 11. Hebreus 11 que fala da natureza da fé. Olha o que diz aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se e convicção de fatos que não se veem. Fala, pastor, mas eu não estou vendo, é difícil demais. Mas aí você ora, você lança a palavra, e aí você descansa, e você tem a convicção que vai chegar. Deixa eu dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil para ilustrar. Alguns não estão em fé para determinadas coisas, mas seria mais ou menos assim, você ligar na pizzaria, ou pedir no aplicativo através do iFood, e aí ela fala, olha, o pedido está confirmado, ou seja, a promessa foi liberada. E aí o que acontece? Você descansa, porque agora você tem a convicção de que a pizza vai chegar. Pode demorar 20 minutos, 40 minutos, ou num sábado, sexta-feira, até 1h30, mas você sabe que ela vai chegar. Quantos estão compreendendo? Isso é fé. Isso é fé. Você tem a convicção, você sabe. Já foi liberado a palavra, agora eu vou descansar. Não precisa ir lá correr, checar na pizzaria, se vai. E aí, como está meu pedido? Não, você descansa. Ela vai chegar. Então, quando você entende isso, eu quero te dizer, a promessa de Deus para a sua vida acabou de sair do forno e ela está a caminho. Aleluia. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Projeta para mim. Gálatas 22, a partir do 22. Capítulo 4, verso 22. Quantos aqui compreendem que para você receber a herança, você precisa ser filho? Dá um glória a Deus aí. Glória. Mas veja, nós estamos falando de dois aspectos, da lei e da graça. Você tem que ser filho, mas eu quero te dizer algo, de qual mãe? E eu quero explicar, o apóstolo Paulo explica isso em Gálatas. Pastor, estou gostando desse assunto, eu quero entender mais. Depois compra o livro do pastor Aloysio de Gálatas, você vai efervescer o seu espírito. Amém? Olha o que diz lá em Gálatas. Depende da mãe. Vou explicar aqui para os irmãos. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Continua, Zuli. Mas o da escrava nasceu segundo o da livre mediante a promessa. Continua. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Então veja, os irmãos conhecem o texto e diz que Abraão teve, deixa aí que eu vou continuar. Abraão teve 2 mulheres, Agar, que era escrava, ele era estéril, não conseguia ter filho, mas havia uma promessa. A esposa fala, olha, deita com a escrava, e naquele tempo era permitido, a lei permitia, e aí ele vai ser o seu filho. Mas veja, isso foi segundo a justiça própria.
baseado na lei. Essa aliança da escrava era baseada na lei. Não tinha nada a ver com a promessa de Deus. Já viu aquele ditado popular? Vamos dar um jeitinho? Ou seja, quis dar um jeitinho, esforço próprio, merecimento. Sara falou, vai ser meu filho, mas isso era baseado na lei, do esforço próprio. Mas aí ele fala o quê? De Sara. O filho de Sara era o filho do Sinai, mas o de Agar, não, era o filho da escrava. Vamos continuar, Roseli. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mais um. Mas a Jerusalém é lá de cima e é livre, o qual é a nossa mãe. Então está falando de duas alianças. Está falando uma aliança do alto que tem a ver o quê? Da graça e do favor de Deus. Ou seja, aos olhos naturais era impossível Abraão ter um filho com Sara. Por quê? A palavra de Deus diz que ele já tinha, que ele era amortecido, Sara era estéril. Era impossível aos olhos naturais. Mas a promessa de Deus, muitas vezes você fala, pastor, esse é meu caso, a minha promessa ela é impossível. Mas veja, para Deus não é impossível. Se você andar na lei, você vai dar um jeitinho de ajustar. E aí você não desfruta das promessas de Deus. Mas quando você depende de Deus no sentido de descansar e crer na promessa, porque a palavra de Deus, ela não tem sombra de variação. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus liberou uma promessa, vai acontecer. Mas talvez pela pressão do tempo, você fala, vou dar um jeito. Vou dar um jeitinho aqui. E aí você começa a andar na força do seu merecimento. Isso pode acontecer com os cristãos? Sim. Você pode começar, mas por isso que eu posso falar para nós não decairmos da graça. O que é decairmos da graça? É você andar na lei, mas de repente você começa a andar na força do seu braço. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Então veja, depende da mãe. Depende da mãe. Então veja, sabe, muitas vezes quando eu vejo muitas pessoas falando mal de outras igrejas, de outros pastores, de outros líderes, de outros membros, sabe, você não entendeu ainda, você ainda está andando debaixo da lei. E muitas vezes falam mal, até perseguindo. Agora veja. Esses dias, um tempo atrás, lembra daquela... Tinha um negócio da baleia azul, que algumas crianças começaram a se cortar. Quantos lembram disso daí? Algumas pessoas. Então tinha aqueles desafios idiotas do inferno. E as pessoas, alguns adolescentes, começaram a se cortar. Ferirem o próprio corpo. Isso é um absurdo. Quantos concordam comigo, irmãos? Agora veja, quando você está falando mal do corpo, falando mal de pessoas que, pastor, mas ele errou. Deixa eu te falar, às vezes Deus permite que pessoas errem com você para saber debaixo de qual aliança você está. De qual mãe. Se é o seu esforço próprio. Aquele pastor, está acontecendo isso e isso, e nós aqui orando, jejuando, nós merecemos. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de favor. E vou te dizer, se você está perseguindo, esse é um grande sinal que você ainda anda na lei. Porque aqueles que andam na graça, acredite, vão ser perseguidos. Pastor, mas estava bom até agora, eu não quero ser perseguido, não tem jeito. Quantos querem a cada dia se parecer mais com Cristo? Dá um glória a Deus aí. Cristo foi perseguido. Ah, essa parte não dá para deletar, pastor? Não. Então veja. Fugindo aqui um pouquinho.
Aleluia. Talvez alguns falem, pastor, agora eu fiquei em crise, porque eu até tenho convicção que eu não ando na lei, mas parece que as coisas não acontecem, parece que é muito lento o processo. Deixa eu te dar uma palavra aqui então, de outro aspecto. Projeta para mim Êxodo 23, vamos ler até o 29. Êxodo 23, a partir do 25. Olha o que diz aqui: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei os números dos teus dias, ou seja, vai ter uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares, farei que todos os seus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, ou seja, os inimigos, os cananeus e os heteus, de diante de ti. Verso 29, agora vem a palavra de conselho. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Para aí, Roseli. Então veja, ele está dizendo aqui, não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação. Vamos passar o 29 aqui, o 30, quer dizer. Pouco a pouco os lançarei diante de ti. Como que é, irmão, que começa? Pouco a os lançarei diante de ti, até que se multipliques e possuas a terra por herança. Então veja, para aqui, deixa projetado aí. O texto está dizendo o seguinte, olha, algumas coisas eu vou acrescentar pouco a pouco. Fala assim, pouco a pouco. Pastor, mas o irmão do lado recebeu assim uma cura instantaneamente. Eu parece que está demorando um pouco o processo. É fato que alguns recebem numa porção infinitamente maior e outros parece que é um processo. Mas acredite, há um fator aqui. Ele fala, a terra pode estragar. Sabe, tem irmãos que prosperam de pouco a pouco. Porque se recebe toda a herança de uma vez, se perdem. Os irmãos estão compreendendo? Pastor, você já viu isso? Já vi. Pessoas que experimentam de uma porção, e aí o que acontece? Fala, agora eu tenho tantas coisas a fazer que eram desejos, e agora eu preciso viver, vai viver o mundo, perde o rumo. Então, muitas vezes, por amor a ti, acredite, é uma porção de pouco a pouco. Mas quando você vai olhando, você fala, eu estou prosperando. Uma vez um irmão chegou em crise, falou, pastor, eu tinha um alvo. Conversou no particular comigo. Falou, pastor, eu tinha um alvo. E o meu alvo era prosperar as minhas finanças. Só que virou o ano e eu estou no vermelho. A coisa está feia. Eu falei, sério, irmão? Mas quanto você está devendo? Ele falou, 40 mil. Ah, dívida alta, amém? Eu falei, é mesmo, irmão? Puxa, vamos orar então. Mas me tira uma dúvida. Quando você estabeleceu o seu alvo, qual que era a sua dívida? Ele falou, era 220 mil. Eu falei assim, é impressão minha ou você prosperou? Ele falou, não, pastor, eu estou na dívida. Não, mas espera aí. Era 220 mil. Você devia 220 mil. Você deve 40 mil. Você prosperou, irmão. Ele falou, não tinha prestado atenção nisso. Por quê? Na mentalidade dele é o seguinte, ele queria até com $500 mil na conta. Mas às vezes, se ele tivesse $500 mil na conta, ele já estava fazendo outras coisas. E Deus foi acrescentando de pouco a pouco. Eu vou confessar para os irmãos, a diferença entre 220 mil para mim não é pouco não, irmãos, é bastante. Quantos concordam comigo? Mas veja, esse pouco a pouco,
Se você não perceber, você não vai agradecer. Porque às vezes você foca nos grandes feitos. Mas acredite, todos os dias Deus está acrescentando uma porção nova na sua vida. Todos os dias em que você declara palavras de vida, uma porção nova é acrescentada em você. Todas as vezes, pastor, mas eu tenho uma promessa que é impossível. Mas quando você declara essa promessa impossível, acredite, uma porção de fé vai encher no seu coração. A sua oração, ela começa a subir. E uma hora ela vai transbordar. E os seus olhos verão as promessas diante. Você verá as promessas diante dos seus olhos. Quantos dão glória a Deus? Então, não veja. Às vezes fala, pastor, parece que quanto mais eu oro, meu cônjuge piora. Parece que quanto mais eu jejuo e oro, vou parar de orar. Eu falo, não pare não. Está prestes a acontecer um grande milagre. Esses dias eu estava ministrando sobre a vida de Davi. Se você vai ver a vida de Davi, parece que a perseguição só aumentava. Né? Era perseguição, tentando matar, ele com 400 ali endividados, depois a coisa melhora, depois parece que a coisa piora de vez, porque os 400 valentes queriam matar Davi. Mas veja, aí ele ora a Deus, Senhor, o que eu faço agora? Ele fala, persegue. Depois de 3 dias que ele dá essa resposta certa, parece que ele tinha perdido a esposa, os filhos, a guerra, perdido tudo que tinha. Mas porque ele se posicionou em Deus, ouviu a Deus, seguiu a direção de Deus, ele desfrutou do favor de Deus. Seus valentes, diz que só um matou 800 homens. A espada ficou grudada, ou seja, a espada é a palavra. Porque ele foi conduzido pela palavra, eles desfrutaram da palavra, e tudo foi restituído. Depois de 3 dias, ele assumiu o trono de Israel. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Sabe, os discípulos, quando Jesus morreu, eles falaram, acabou tudo. Leia o texto, eles falaram, acabou tudo. Mas depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Quantos dão glória a Deus por isso? Aleluia, a plaquinha se levantou. Estenda as mãos para cá e ore para o seu pastor agora. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui pensando, eles mostraram a plaquinha de 15 minutos ali. Aleluia. Quantos me dão mais 5 minutos? Quantos me dão mais 5 minutos? Fica com a sua mão levantada. Aleluia. Deixa eu ver aqui. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Estou com tempo de sobra. Amém? Os que estão dando risada, eu falei que ia usar um dia isso. Oh, Deus. Então veja, nós estamos vendo aqui que não basta, para você receber essa herança, não basta você ser filho, mas você precisa ser um filho adulto. Lembra que enquanto você é menor, você não consegue desfrutar. Isso não fala de tempo, mas fala de um posicionamento espiritual. Não basta você ser filho, mas você precisa ser um filho maduro. Não fala de quanto tempo você é crente, mas sim de um posicionamento espiritual. Como estão compreendendo? Mas também nós falamos aqui que depende da mãe, da aliança. É na base da lei ou na base da graça? Você vai andar debaixo da aliança de Agar, da escrava, ou de Sara, que é a nossa mãe? Então veja. Irmãos, estou numa crise aqui lascada, aqui agora eu estava no meio da palavra ainda. Tem que pular uma parte, amém? Nessa parte era para você falar assim, vou ensaiar. Então veja, nós vimos que, pulei uma folha aqui, irmão, depois eu vou ajustar aqui com o tempo. Então veja, primeira condição para receber herança é ser filho, mas não pode ser um filho imaturo, senão vai ter tutores, você não tem acesso. Você precisa ter um posicionamento. Pastor, qual que é esse posicionamento? É crer. É crer. É crer nas promessas.
O filho maduro é aquele que não se esforça em fazer alguma coisa para receber, mas é aquele que entendeu que Cristo já fez e agora eu só preciso receber e desfrutar. Essa é a maturidade. Não tem a ver com quantos anos de vida cristã. Mas também precisamos ver de qual mãe. Mas também nós precisamos ver o quê? Temos que conhecer o filho mais velho. Fala assim, conhecer o filho mais velho. Sabe que o apóstolo Paulo, quando nós falamos em alegorias, nós até lemos aqui uma alegoria, o apóstolo Paulo falando em alegoria, e as alegorias, elas falam através de nós, e hoje em dia, muitas pessoas falam, a geração de Josué, né? Por que as pessoas fazem essa alegoria? Nós somos a geração de Josué, porque Josué foi aquele que conquistou a promessa de Deus, foi aquele que entrou em Canaã. Quantos acompanham esse raciocínio? Então, nós somos a geração de Josué. Você entende? Ou seja, isso aponta que eu e você, nós vamos conquistar a promessa de Deus. Vamos entrar em Canaã. Amém? Alguns falam, não, nós somos a geração de Samuel. Né? Nós gostamos de falar que as nossas crianças são a geração de Samuel, geração de profeta, de escolhidos de Deus. Isso é uma verdade. Isso é o quê? Uma alegoria. Amém? Mas nós precisamos entender também uma alegoria que nós também somos a geração de Benjamim. Fala assim, Benjamim. Irmãos, para de contar essa placa. Estou passando mal aqui. Corta a placa aí. Vou rasgar essas placas. Estou até suando aqui. Mas eu vou resumir bem resumido, amém? Eu só, nesses 10 minutos finais, preste atenção. Eu vou resumir aqui pela graça e o favor de Deus. Aleluia. Pela minha força eu me dito, ia falar tudo aqui. Mas os irmãos me dão aí os 10 minutos finais, aí eu vou tentar encerrar. Amém, queridos? Aleluia. Então fala para a pessoa do seu lado, nós somos a geração de Benjamim. Aleluia. Mas veja, você falou, às vezes fala, tá, mas o que significa a geração de Benjamim? Então precisamos entender quem é Benjamim. Então veja, Jacó, nós somos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então acompanhe na linhagem, Abraão, Isaac e Jacó. Quem era Benjamim? Benjamim era o filho de Jacó. Estão entendendo? Filho de Jacó. Agora veja, Jacó, ele teve duas esposas, Lia e Raquel. Os irmãos estão entendendo aqui a linha? Lia e Raquel. Os irmãos sabem que Jacó era apaixonado por Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Após ele ter trabalhado 7 anos, Labão vira para ele e fala, não, aqui o nosso costume é o seguinte, nós podemos casar mais nova antes da mais velha. Ele casou com a mais velha. E aí ele falou, agora tá fácil, você trabalha só mais 7 anos para casar com Raquel. Aleluia. Pergunta para o seu cônjuge, você trabalharia 14 anos para casar comigo? Essa é uma boa pergunta. Pastor, vai dar treta lá em casa. Você pode... Meu Deus. Edita essa parte, irmãos. Pode dar confusão em casa. Brincadeira. Mas isso aconteceu, isso é um fato histórico. Isso é um fato histórico. E talvez você não saiba. Volta para cá, irmãos. Talvez você não saiba, mas Lia teve 10 filhos. 10 filhos. Lia aponta o quê? Cansaço. Imagina 10 filhos, dá muito trabalho. Lia aponta para cansaço. Agora Raquel, ela teve apenas 2 filhos. Então Lia aponta uma mulher cansada, uma mulher fraca. Agora veja, Raquel significa cordeiro. E ela teve apenas 2 filhos, José e Benjamim. Benjamim era o filho mais novo. Benjamim era o filho mais novo.
Mas tem um fato interessante, que quando Benjamim nasceu, lembra que Raquel, ela aponta, significa cordeiro, amém? Mas quando Benjamim nasceu, aconteceu um fato interessante. Raquel morreu no parto. Os irmãos estão acompanhando? Quando Raquel morreu no parto, o que significa então? Que para que Benjamim fosse gerado, o cordeiro teve que morrer. Nós somos a geração de Benjamim. Para que nós fôssemos gerados, Jesus Cristo, um cordeiro de Deus, precisou morrer. Como estão compreendendo? Amém. Aleluia, posso continuar. Então veja, José, ele aponta para o filho amado. Filho amado. Falhou. Alô? 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 Os irmãos da plaquinha estão orando para encerrar, né? Alô? Melhorou. Aleluia. Semana que vem vai estar melhor. Então veja, José aponta para o filho amado. Os irmãos acompanharam a hierarquia, ou melhor, como chama? A genealogia, né? A genealogia. Então Raquel teve duas filhas, José e Benjamim. José aponta para o filho amado. José é um tipo de Cristo. E eu vou ilustrar agora o Velho Testamento com o Novo Testamento. Acompanhe o raciocínio em nome de Jesus. Pastor, está aparecendo a aula do seminário hoje, está aparecendo. Mas veja, olha só que interessante. Jesus, ele foi vendido por quem? Por Judas. Por Judas. Judas, Judá, ele, no original do grego, ele é Judá. Quem é que vendeu José como escravo? Judá. Ambos foram vendidos. Mas veja, José também, Jesus, ele passou e venceu as tentações. José também venceu as tentações. Os irmãos estão acompanhando o tipo de Cristo? Então veja, José é um tipo de Cristo. Mas é interessante que quando José, e eu não tenho tempo aqui para discorrer todo o texto, os irmãos conhecem, ele passou, ele foi preso, ele foi humilhado, né, e tudo mais, ele foi preso injustamente. Não havia motivos para prender José. Ou seja, havia uma injustiça a respeito dele. Assim foi com Jesus. Também foi injustiçado. Os irmãos estão acompanhando? O que é analogia? Você conectar o Velho Testamento com o Novo Testamento? Então veja, quando ele aponta para um tipo de Cristo, e aí você vai juntando essas questões, então veja, para que Benjamim nascesse, nós somos a geração de Benjamim, um cordeiro, a sua mãe precisou morrer. Raquel aponta para o cordeiro. Mas depois que todo esse trajeto de José, que foi vendido, venceu as tentações, foi injustiçado, mas depois ele assumiu uma posição de um trono no Egito, no mundo. Ele começou a herdar no mundo. Começou a desfrutar no tempo presente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então veja, olha só que interessante. Mas quando você vê lá todo o texto lá,
José já está reinando, já é governador do Egito, já está desfrutando no tempo presente. E essa é a promessa, nós vamos desfrutar nesse tempo presente, amém? E quando isso está acontecendo, queridos, olha só que fato interessante. Os irmãos chegam lá de José, mas aí José, ele pede uma questão. Eles falam, me tragam Benjamim. Me tragam Benjamim. E os filhos entram em pânico, porque Benjamim era o caçula da mulher amada. Benjamim era o queridinho de Jacó. Benjamim era o filho amado ali também. E aí os irmãos falam, será que o pai vai trazer e tudo mais e tal? Mas aí, vamos avançar. Vamos ler aqui o fato, lá em Gênesis 43, 29. Olha o que acontece, olha o que José diz. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. O que ele está falando aqui? Que era o filho que não era da lei, era o filho da promessa, era o filho da aliança com Deus. Os irmãos estão entendendo a questão da mãe? E disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Então lembra que eu falei que José é um tipo de Cristo? Benjamim, e agora ele está liberando o quê? Uma promessa. Deus te conceda graça. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para nós como igreja. Deus te conceda graça. Vamos avançar lá para o verso 34. Irmãos, quer que corte? Vamos cortar. Então lhe apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Eles beberam e se regalaram com ele. De quanto que era a porção? 5 vezes maior. Sabe, eu não queria me atentar à questão de quantas vezes é maior, mas sim ao fator do número 5. Sabe, o número 5 aponta para a responsabilidade do homem, mas também aponta para o favor de Deus. O que é isso? É aquilo que você não pode fazer. Então veja, aquilo que você não pode fazer, superabundou na vida de Benjamim. Eu tenho uma boa notícia, aquilo que você não pode fazer, vai superabundar numa porção maior, 5 vezes maior, porque você faz parte da geração de Benjamim. Quantos estão compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, para encerrar, para que os irmãos da placa parem de me acelerar, e já fazendo meu apelo nessa palavra, tem mais um fator interessante a respeito de Benjamim. Sabe, quando Benjamim nasceu, Benjamim aponta o filho da mão direita. Filho da mão direita. Eu estou levantando a esquerda para que você identifique a direita, amém? Aqueles mais metódicos falam, essa é a mão esquerda, pastor. Mas veja, filho da mão direita, bem, né? É filho na palavra de Deus. Mas o nome dele, a princípio, não era para ser Benjamim. Era para ser Benoni. Peço a Deus que não pode mentir. Era para ser filho da dor. As suas promessas Filho na vida de da Abraão, de aflição. Isaac, de Jacó. Por que dor? E eu sei que o Senhor cumprirá também Raquel, as tuas promessas na né, minha antes daí vida. ele falou, ele vai se Eu chamar sei que os teus olhos estão em Benoni. mim, Senhor. Ou seja, o filho da aflição. Eu estou morrendo. Mas aí Jacó pegou o seu filho. Ele vai se chamar Benjamim, o filho da mão direita.
Não sei se você sabe, e os teus ouvidos. Jesus, ele morreu ao terceiro dia. Chama a equipe de louvor aqui. Podia, né? Podemos fazer agora aqui um louvor? Rapidamente, eu queria chamar os irmãos aqui. Sabe, quando Jacó pega o seu filho e fala, ele vai se chamar Benjamim, o filho da mão direita. Sabe, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa é a promessa. Jesus está sentado à direita, à destra do trono de Deus. Nós somos um Benjamim, nós também somos um tipo de Cristo. E nós estamos à destra com Cristo, ao lado do trono de Deus. Sabe, queridos, eu creio que, pastor, você me usou uma palavra mais densa hoje. Eu não acompanhei muito, ouça de novo. Eu ia ministrar uma palavra a respeito do Cordeiro Pascal, mas eu já ministrei algumas vezes aqui todo ano na Páscoa. E eu falei, tá, mas Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu só para que nós tenhamos a vida eterna. Não, não. Ele chamou e deixou uma herança, que é a eternidade, sim, é verdade. Mas tem uma herança que é para esse tempo, que é para a sua casa, que é para o seu casamento, que é para as suas finanças, que é para a sua saúde, que é para os seus negócios, que é para desfrutar agora. Não aceite menos que isso. Porque ele vive, ele reina, está à destra de Deus. Sabe, talvez você fala, pastor, tem algumas áreas que de fato eu não tenho desfrutado e eu tenho me esforçado. É verdade, talvez tenha. Eu quero dizer que essa palavra é para mim também. Enquanto eu estava escrevendo aqui o esboço e falei, puxa vida, Deus estava falando comigo. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu quero orar por aqueles. Talvez você fale, pastor, de fato tem áreas da minha vida que eu não tenho desfrutado. Mas talvez você não tenha desfrutado porque você entendeu que você estava andando no seu esforço próprio. Existe uma medida de graça e favor que não é uma questão de ser filho. Mas não é qualquer filho, é um filho maduro, amado. Eu gosto muito. Às vezes eu escuto umas histórias de uns irmãos falando, pastor, eu dei para o meu filho lá. Mas era uma data comemorativa? Não, ele só pediu. Só pediu. Sabe, se nós, que somos falhos, muitas vezes damos de graça, imagina Deus, que cuidou de cada detalhe. Tudo que você vê é criação de Deus. Você é o filho amado. Deus te escolheu. Deus te separou. Deus te escolheu a dedo. Então não é por aquilo que você faz. Ele vai te dar só porque Ele te ama. Só por isso. Então, se você de alguma forma, tem alguma área que você está andando debaixo da lei, mas você fala, não, entendi agora, pastor. É uma questão de desfrutar do favor e da graça. É uma questão de filho, de filha amada. É uma questão de entender que você faz parte, sim. Você é o caçulinha de Deus. Você é o Benjamim de Deus. E Ele quer te dar uma porção da qual você ainda não experimentou. De graça, de favor. Para você acordar amanhã e falar obrigado. Pastor, mas não mudou nada, mas de pouco a pouco Ele vai começar a acrescentar. E quando você menos esperar, as promessas de Deus estarão diante de você.
Seja uma cura, seja uma enfermidade, seja prosperidade. Mas pastor, de tempos em tempos eu estou precisando de um milagre financeiro. Mas quando você menos esperar, você não vai mais precisar de um milagre financeiro. Porque a prosperidade vai estar ali, ó, diante dos teus olhos. Pastor, eu tenho uma enfermidade que eu luto com ela. Então para de lutar com ela, entrega para Deus. Creia que Ele é o Jeová Rafá. Sabe, Jesus ao terceiro dia, Ele morreu. Mas a boa notícia é que Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, isso quer dizer que nós já recebemos a herança da vida. Já nos tornamos filhos. E porque somos filhos, vamos desfrutar de toda a eternidade. Mas eu quero desfrutar a eternidade como vencedor. Quero reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Mas se você também quer reinar nesse tempo, eu quero orar por você. Fique de pé onde você está. E vamos adorar o Senhor, amém? Eu ia chamar aqui na frente, mas eu penso que esse apelo é para todos nós. Feche seus olhos. Adora o Senhor. É porque Ele vive. É que a graça te alcançou. É porque Ele vive que você vai desfrutar do acesso, da herança, de cada detalhe, de cada quadrante da sua vida. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ressuscitou, para que você pudesse desfrutar de toda herança, não somente na eternidade, mas no tempo presente. Erga os seus braços como sinal de redenção nessa noite, agradecendo o Senhor, porque Ele vive. É que Ele é um Pai presente, um Pai zeloso que cuida do seu filho amado, da filha amada. E esse é o tempo presente para que você comece a desfrutar das promessas de Deus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu queria ouvir só as vozes da igreja agora. Ele te ama. Seja intenso. Essa é a verdade. Mais uma vez agora com os instrumentos. Que Ele vive. Ouça a sua voz, declare. Posso crer no Você é o filho amado. Você é a filha amada. Porque Ele vive. Tem uma herança disponível. Começa a desfrutar dessa herança. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Sinto no meu espírito de nós continuarmos. Nós estamos encerrados, mas se você quiser ir, pode ir. Mas eu queria mais uma vez. Sabe, essa é uma verdade de Deus. Sabe, quando você declara, quando você louva. Falei para os irmãos só fazer esse refrão, porque essa é a verdade. Hoje nós comemoramos o dia de Páscoa. E a Páscoa não pode se resumir só naquele chocolatinho. Não pode. Porque a Páscoa é a ressurreição de Cristo. É verdade que ele morreu sim. Mas a maior notícia de todos os tempos, a notícia que foi maior, é que ele ressuscitou e vivo ele está. Vivo ele está. Sabe quando entraram ali naquela gruta e não viram Jesus e começaram a sair, ele não está lá. Essa foi a maior notícia de todos os tempos. E vivo ele está. Então declare com todo o seu coração, seja intenso. Do meu Jesus, vivo está. Vamos começar. Declara com toda intensidade. Ele vive. Aleluia! Posso crer no ar. Ele vive! Porque ele vive. Temor não há. Você é amado! Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas Mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Adoro o Senhor! Oh, recalararabás! Aleluia! Ele vive! Fala para a pessoa do seu lado! Ele vive! Ele vive! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, amém? Aleluia! Quem que está nos visitando aqui pela primeira vez? Aleluia! Seja muito bem-vindo. Nós temos algumas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes, quem nos visita pela primeira vez, ergue a sua mão, deixa eu ver. Aleluia! Sejam muito bem-vindos, né? Eu sempre pergunto nos começos, mas hoje, enfim, os projetores, as dificuldades, mas eu creio que a boa notícia é que Deus vive e Ele tem algo extraordinário para as suas vidas, amém? Aleluia! Não vá embora, nós queremos te convidar a conhecer uma das nossas células e fazer parte dessa família, para você começar a experimentar coisas novas e extraordinárias da parte de Deus, amém? Aleluia! Dê um abraço no seu irmão, fala para ele vive, dá uma boa notícia, ele vive, aleluia!